Aquela casa enorme, com seus corredores silenciosos e móveis antigos, mais parecia um cenário de solidão do que de conforto. Por fora, era imponente, rodeada de jardins bem cuidados e muros altos. Por dentro, era só eco. Lara caminhava descalça pela sala, abraçada a si mesma, enquanto a luz dourada do entardecer entrava pelas cortinas pesadas e pintava sombras nas paredes. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Na lareira, as fotos antigas da família pareciam zombar dela. Havia uma de seu casamento, onde ela sorria como se a vida fosse uma promessa eterna. Mas aquilo tinha ficado tão longe, tão distante, que Lara já nem reconhecia aquela mulher. Hoje, o rosto no espelho era pálido, os olhos fundos e sem brilho. E o pior não era a ausência do marido, mas a ausência de si mesma. Desde o divórcio, Lara se sentia como um navio à deriva. Rafael, o ex-marido, partirá com outra, uma mulher mais jovem, cheia de planos e ambições. Deixou para trás apenas um nome nos papéis e uma dívida emocional que parecia impagável. E um filho, Lucas, que pagava junto as consequências de um amor que morreu antes da hora. Lucas tinha 6 anos, e a inocência nos olhos castanhos lutava contra a tristeza que o cercava. Era um menino calado, de gestos delicados, que carregava nos ombros miúdos um fardo que nenhuma criança merecia. Desde a separação, Lara tentava se desdobrar entre as contas atrasadas, os julgamentos velados da sociedade e a maternidade solitária. Mamãe, ele chamou baixinho, aparecendo na porta da sala, abraçado ao ursinho puído que ganhará no último Natal com os pais juntos. Lara abriu os braços, e ele correu até ela. Vem cá, meu amor, sussurrou, sentindo o cheiro doce dos cabelos dele. Era nesses momentos que Lara se agarrava à pouca força que ainda restava. Mas nem sempre conseguia protegê-lo como gostaria. A mansão onde moravam era emprestada de um primo distante, Henrique, que morava no exterior. Um favor provisório. Qualquer dia, a carta de despejo chegaria, e ela sabia disso. Para tentar manter as coisas em ordem, contratara Mirella, uma jovem de aparência impecável, sorriso fácil e olhos frios. Mirella vinha de uma família simples, mas vestia-se como quem sonhava com o luxo. Desde o início, Lara percebera algo estranho nela, um certo desprezo camuflado por trás de gestos educados demais. A senhora quer que eu prepare o jantar ou a sopa instantânea de sempre? Ironizou Mirella certa noite, com um meio sorriso. Lara respirou fundo. A sopa está boa, Mirella. Lucas, sentado à mesa, abaixou a cabeça. Ele sentia. Sabia que Mirella não gostava dele, mas não dizia nada. Ela não gritava, não batia, era mais sutil. Um aperto de braço mais forte ao atravessar a rua, um olhar impaciente, uma piada cruel disfarçada de brincadeira. Anda, moleque, vai brincar lá fora. Aqui é conversa de gente grande, dissera Mirella. Certa tarde. Foi quando ele conheceu seu Anselmo. Seu Anselmo era um senhor de idade, mãos calejadas, sempre com o chapéu surrado e o rosto marcado pelo tempo e pela bondade. Morava num quartinho no terreno ao lado, onde cuidava de um pequeno jardim de ervas e flores. Diziam que era viúvo e que a vida nunca lhe dera muito. Mas, em cada ruga do rosto, havia uma história, e Lucas gostava de ouvi-las. Você sabe, menino, Deus escreve certo por linhas tortas, dizia ele,
enquanto mostrava as hortênsias azuis do quintal. Lucas não entendia bem o que aquilo significava, mas sentia paz perto dele. Lara, ao ver os dois juntos, sentia algo que há tempos não experimentava: segurança. Havia algo naquele homem, algo antigo, como se o destino tivesse costurado a presença dele na vida dela antes mesmo que se conhecessem. Mirella, por sua vez, não disfarçava o desprezo. A senhora deveria tomar cuidado com quem deixa perto do seu filho. Esses velhos vivem rondando por aí, insinuou, certa manhã, enquanto pintava as unhas de vermelho. Lara conteve a resposta. Havia aprendido a engolir palavras, mas no fundo, uma raiva discreta começava a crescer. Não por Mirella, mas por si mesma. Por estar fraca, vulnerável, dependendo de pessoas em quem não confiava. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Lara desceu até o jardim. Precisava de ar. De alguma forma, de algum sinal. O silêncio da casa era ensurdecedor. Caminhou até o portão, onde a luz fraca de um poste iluminava a rua deserta. Foi quando ouviu seu Anselmo, ajoelhado junto ao canteiro de flores, orava. Protege aquela menina, meu Deus. Cuida dela e do pequeno Lucas. Eles estão tão sozinhos, e eu sinto aqui dentro que algo ruim ronda essa casa. Não deixa o mal tocar neles. A voz trêmula cortou a noite. Lara sentiu o peito apertar. Os olhos encheram-se de lágrimas sem que percebesse. Não era só o que ele dizia, era a maneira. Como se a dor dela tivesse encontrado eco ali. Como se alguém, enfim, enxergasse a dor invisível que carregava todos os dias. De repente, um barulho. Um estalo seco vindo de dentro da casa. Lara virou-se, o coração disparado. A porta da cozinha estava entreaberta. Ela tinha certeza de que havia trancado. Caminhou devagar, a respiração pesada, os olhos tentando furar a escuridão. Ao entrar, viu Mirella parada, junto à geladeira, com o celular na mão e um sorriso estranho no rosto. Que susto, Dona Lara, disse ela, quase rindo. Vim pegar água. Tá tudo bem? Mas havia algo nos olhos dela. Um brilho de quem esconde mais do que diz. Lara sentiu um calafrio. Aquilo não era só antipatia. Era outra coisa. Um incômodo, um segredo. Lara não dormiu naquela noite. Deitada na cama, revivia a oração de seu Anselmo, as palavras de cuidado, e o olhar frio de Mirella. Alguma coisa estava fora do lugar. E pela primeira vez em meses, Lara teve medo. Não do abandono, não da solidão, mas do que poderia estar acontecendo bem debaixo do seu teto. Sem conseguir pregar os olhos, levantou-se e foi até o quarto de Lucas. Encontrou o menino enrolado no lençol, respirando suave. Sentou-se na beira da cama e passou a mão pelos cabelos dele. Eu vou cuidar de você, meu amor, nem que seja a última coisa que eu faça. Sussurrou. Na calada da noite, enquanto Lara embalava promessas silenciosas, um vulto passou pela janela do corredor. Um vulto que a casa antiga parecia esconder havia muito tempo. E, do lado de fora, seu Anselmo, ainda de joelhos, abriu os olhos devagar, como se sentisse que, a partir dali, nada seria como antes. A semana amanheceu arrastada, envolta numa neblina fina que cobria a cidadezinha feito véu de luto. Lara tentava manter a rotina, mas o peso das dívidas e da incerteza sobre o futuro de Lucas faziam cada manhã parecer mais difícil que a anterior. O menino, inocente, sorria com as pequenas alegrias do quintal,
onde corria atrás de borboletas e se encantava com os galhos altos das árvores. Foi numa dessas manhãs, de céu pálido e vento frio, que seu Anselmo apareceu pela primeira vez. Veio devagar, passos lentos, o rosto marcado pelo tempo, mas com um olhar sereno e bondoso. Trazia nas mãos uma cestinha de vime com algumas frutas frescas e 2 carrinhos de madeira, simples, mas feitos com esmero. Lucas, de imediato, correu até ele. "Olha, mamãe, um carrinho para mim", gritou o menino, os olhos brilhando de alegria, enquanto abraçava o brinquedo improvisado. Lara observou a cena de longe, o peito apertado. Havia algo naquele velho que lhe causava um desconforto inexplicável. Uma mistura de estranheza e ternura. Ainda assim, agradeceu com um leve aceno de cabeça. "Trouxe só umas coisinhas do quintal, Dona Lara. Vi o menino brincando sozinho e pensei que podia alegrar o dia dele", disse seu Anselmo, a voz rouca e baixa, carregada de um passado que parecia pesar nas palavras. "Não precisava, senhor." Lara hesitou, sem saber como chamá-lo. "Anselmo", completou ele, com um leve sorriso. Lucas não largava o brinquedo, e isso desarmou, por um instante, a resistência de Lara. Mas não passou despercebido o olhar de Mirella, que vinha pela lateral da casa, com o celular na mão e o senho franzido. "Mas que coisa mais ridícula! A casa vai virar asilo agora? Esse velho devia era cuidar da vida dele", zombou Mirella, alto bastante para todos ouvirem. Lara sentiu o sangue ferver, mas controlou-se. Não queria confusão, não ali, não na frente de Lucas. Seu Anselmo apenas baixou os olhos, como quem já estava acostumado a feridas antigas que ninguém mais via. Ele começou a aparecer com frequência. Um pedaço de bolo caseiro, umas goiabas maduras, palavras de consolo. A cada visita, Lucas se afeiçoava mais. Corria até ele, mostrava os desenhos, contava histórias inventadas. Era o único adulto, além da mãe, que realmente lhe dava atenção. Lara, porém, se mantinha reservada. Havia aprendido, desde cedo, a desconfiar de bondades sem explicação. A vida tinha lhe ensinado que gestos gentis, muitas vezes, escondiam intenções sombrias. E aquele velho, por mais doce que fosse com Lucas, carregava nos olhos um mistério que lhe dava calafrios. Mirella não perdia a oportunidade de debochar. "Aposto que ele vem aqui para catar resto de comida ou para tentar dar o golpe na gente. Fica esperta, Lara", dizia, enquanto ajeitava os cabelos na frente do espelho da sala. Até que, numa tarde de céu fechado, Lara encontrou o envelope. Estava jogado sob a porta da cozinha. Um envelope simples, amarelado, com seu nome escrito à mão, num caligrafia trêmula. Ao abrir, sentiu o coração disparar. Dentro, notas de dinheiro cuidadosamente dobradas e um bilhete. "Nunca perca fé. Um amigo." Por um instante, o chão pareceu sumir debaixo dos pés dela. Olhou em volta, mas não havia ninguém. Perguntou aos empregados da casa, a Mirella, a vizinhos. Ninguém sabia de nada. Ou, se sabiam, não admitiram. "Deve ter sido o velho metido", sugeriu Mirella, com um sorriso enviesado. "Tá na cara. Ele anda rondando essa casa como se fosse dele. Deve querer comprar a sua confiança, bobinha." Lara sentiu o estômago revirar. A ideia de dever algo a alguém sempre a apavorou, ainda mais a estranhos. Mas a quantia dava, com folga, para pagar a mensalidade atrasada da escola de Lucas.
E, no íntimo, ela sabia que não teria outra alternativa. À noite, depois que Lucas adormeceu, Lara saiu para o jardim, buscando um pouco de ar. A mansão estava silenciosa, as janelas iluminadas por luzes fracas. Caminhou até os fundos, onde a neblina começava a cobrir a grama. Foi então que viu. Seu Anselmo estava parado ali, de costas, a cabeça baixa, segurando uma antiga fotografia. O brilho tênue da luz permitia ver a moldura gasta, e Lara se aproximou sem fazer barulho, o coração acelerado. Quando o velho virou-se levemente, Lara conseguiu ver a imagem. Um retrato desbotado, onde dois homens sorriam lado a lado. Um deles, mais jovem, era o ex-proprietário da casa. O outro era seu Anselmo. Lara sentiu um calafrio. As pernas fraquejaram, e ela precisou apoiar-se no tronco de uma árvore. 1000 perguntas lhe atravessaram a cabeça. Quem era ele, afinal? Por que aquele homem rondava a casa onde um dia viverá? Que segredos ele escondia? Seu Anselmo guardou a fotografia no bolso e caminhou devagar até o portão dos fundos, desaparecendo na neblina. Mas, antes de sumir, voltou-se na direção de Lara, como se sentisse sua presença, e seus olhos, por um instante, cruzaram os dela. Havia naquele olhar algo mais profundo do que palavras poderiam descrever. Uma mistura de tristeza, saudade e culpa. Lara ficou ali, parada, sentindo o coração martelar no peito. A lembrança da fotografia, do bilhete, da aproximação repentina, tudo se embaralhava em sua mente. Na manhã seguinte, ao descer para a cozinha, Lara encontrou Lucas com uma pulseirinha de contas no pulso. Quem te deu isso, meu amor? Perguntou, agoniada. Foi o vovô Anselmo. Ele disse que é para eu ter coragem quando sentir medo. Respondeu o menino, com um sorriso puro. Lara sentiu os olhos marejarem. Nunca, em toda sua vida, alguém havia cuidado dela ou de seu filho daquele jeito. Mas aquilo também a assustava. Precisava descobrir quem era, de verdade, aquele homem. E, naquele instante, uma empregada da casa, Dona Alzira, aproximou-se hesitante. Dona Lara, preciso lhe contar uma coisa sobre esse seu Anselmo. Mas não aqui, é coisa séria, coisa que ficou enterrada por anos. Sussurrou, os olhos arregalados. O sangue de Lara gelou. A voz falhou. Me diz agora, Alzira, o que você sabe? Só posso dizer que ele não é quem diz ser. E se a senhora soubesse quem ele foi, não deixava mais ele chegar perto desse menino. A respiração de Lara ficou presa no peito. As palavras de Alzira ficaram ecoando em sua cabeça, enquanto lá fora, atrás das cortinas, seu Anselmo observava a casa, os olhos marejados, segurando novamente aquela velha fotografia. Um segredo antigo estava prestes a vir à tona, e ninguém naquela casa seria o mesmo depois disso. Naquela manhã cinzenta, o céu parecia carregar o peso que estava no peito de Lara. O vento balançava as árvores com uma melancolia quase poética, e o cheiro de terra molhada invadia as narinas como se anunciasse um presságio. Lara olhou pela janela da pequena sala e viu Anselmo sentado no banco da pracinha do condomínio, o chapéu gasto na cabeça, as mãos calejadas apoiadas no colo, o olhar perdido em algum lugar distante que só ele conhecia. Ela hesitou por um instante. Sentiu o coração apertar, como se fosse cometer uma ousadia. Mas havia algo naquele homem, uma bondade sincera, um olhar que carregava histórias, dores e segredos que ninguém mais parecia enxergar. Talvez porque ninguém quisesse. Respirou fundo, ajeitou a blusa surrada e desceu as escadas,
ignorando os olhares tortos de algumas vizinhas que cochichavam perto da portaria. Já não tinha mais forças para se importar com as línguas afiadas daquele lugar. Desde que o pai de Lucas fora embora, levando consigo as economias, a paz e a dignidade daquela casa, Lara aprenderá a caminhar sozinha, mas Deus sabia o quanto doía. Ao se aproximar, Anselmo percebeu sua presença e um leve sorriso se desenhou em seu rosto, como quem reencontra uma lembrança boa depois de muito tempo esquecida. Bom dia, Dona Lara, disse ele, tirando o chapéu em um gesto educado, simples, mas cheio de respeito. Ela se sentou ao lado dele, sentindo o cheiro de sabonete barato misturado com o da terra e das folhas caídas. Eu queria te agradecer. Por ontem, por Lucas. Faz tempo que não vejo meu menino sorrir daquele jeito. Anselmo ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o céu, como quem busca coragem entre as nuvens. Um sorriso de criança vale mais que qualquer tesouro, minha filha. E a senhora carrega muito peso nesse coração. Lara mordeu os lábios, lutando contra as lágrimas. Era estranho como um desconhecido conseguia enxergar aquilo que os outros fingiam não ver. O senhor, ela hesitou, sempre aparece aqui, ajuda todo mundo, ouve, dá conselho, mas ninguém sabe nada sobre sua vida. Por quê? Anselmo suspirou. Os olhos azuis, já opacos pelo tempo, marejaram. Ele olhou para as próprias mãos, como se enxergasse nelas os pecados e erros de uma vida inteira. Porque algumas histórias, Dona Lara, são mais fáceis de carregar no silêncio. Mas talvez já seja a hora de abrir um pedacinho do meu passado para a senhora. Ele deu uma risada triste, um som que mais parecia um soluço preso. Eu já fui alguém que tinha dinheiro, prestígio, amigos aos montes, festas, carros, mansões. Eu conheci esse mundo, e fui engolido por ele. Lara regalou os olhos. Sentiu o corpo estremecer. Como assim? Tive uma empresa, 3 sócios. Eu confiava neles como irmãos. Um dia, deixei nas mãos deles uma decisão, e perdi tudo. Empresa, dinheiro, até a casa onde meus filhos cresceram. Fiquei só. Os amigos sumiram, a família me virou o rosto. E sabe o que ficou? Ele apontou pro peito. Essa dor, e a fé. Porque só quem perde tudo descobre o valor de olhar pro céu e pedir forças. Lara sentiu um nó na garganta. De repente, aquele homem humilde não era só um andarilho, era alguém que conhecia a queda, a solidão e a humilhação de perto. E desde então, continuou ele, decidi ajudar quem cruzasse meu caminho. Porque acredito, Dona Lara, que Deus coloca algumas missões na mão de quem tem o coração preparado. E o meu, só encontra paz assim. Ela não sabia o que dizer. Apenas estendeu a mão, e Anselmo apertou-a com ternura. O senhor conhecia aquela mansão, né? Arriscou ela, lembrando de como ele olhara para a casa de portões altos dias atrás, com um misto de saudade e mágoa. Anselmo hesitou. Os dedos tremeram. Um breve silêncio se instalou. Digamos que, eu já vi muitos sorrisos se perderem atrás daqueles muros, respondeu, desviando o olhar. Nesse instante, Lucas surgiu correndo pela pracinha, o cabelo bagunçado e o riso fácil de quem, pela primeira vez em meses, esquecia a tristeza. Abraçou a mãe e puxou Anselmo pela mão. Vem, tio Anselmo. Vem ver o balanço novo que colocaram. O velho sorriu, as rugas se aprofundando, e foi com o menino, deixando Lara ali, imóvel, sentindo um calor estranho no peito. Havia anos que não se sentia assim, protegida.
Mas enquanto os dois brincavam, Mirella observava de longe, encostada na grade da varanda do seu sobrado. Os olhos ardiam de inveja. Aquilo não podia acontecer. Ela, que sempre fora o centro das atenções, a madame intocável do condomínio, não suportava ver aquela coitadinha ser acolhida. No mesmo dia, a língua afiada de Mirella entrou em ação. Na padaria do bairro, entre um cafezinho e outro, ela cochichava. Já repararam na Lara? Vive se engraçando com aquele mendigo da praça. Dizem que até levou o velho para dentro de casa. Vai saber o que não tá aprontando para conseguir uns favores. As outras mulheres arregalaram os olhos. Uma delas, Dona Ivone, mais velha e fofoqueira, fez o sinal da cruz. Meu Deus! E com um menino pequeno dentro de casa. A notícia se espalhou feito rastilho de pólvora. No mercadinho, no salão, até na missa de domingo. Lara passou a sentir os olhares pesados, ouvir as risadinhas disfarçadas, os cochichos. Chegou até a encontrar bilhetes anônimos na caixa de correio, chamando-a de nomes que ela se recusava a repetir. Naquela noite, sozinha na cozinha, ela sentiu o peito apertar. Queria gritar, sumir, pedir explicações a Deus. Mas foi quando Lucas apareceu com um desenho nas mãos. Ele, Anselmo e a mãe, de mãos dadas, sob um sol imenso, que ela entendeu. Certas coisas não mereciam resposta. Ainda assim, algo dentro dela mudou. A presença de Anselmo era mais que conforto. Era um mistério que ela precisava desvendar. Quem ele fora de verdade? Por que conhecia aquela mansão? E o que mais aquele homem carregava no peito? Lara sabia que estava se metendo em águas perigosas. Mas havia algo mais forte que a prudência, a vontade de, pela primeira vez, sentir que alguém olhava para ela, e não para sua dor. E enquanto as luzes das casas se apagavam e a noite caía sobre o condomínio, Mirella, em sua varanda, segurava o telefone. Alô? Eu preciso de um favor. Quero saber tudo sobre esse tal de Anselmo. Tudo. Lara nem imaginava que, ao tentar se aproximar de um coração machucado, estava abrindo as portas para um passado que não perdoa. E o que vinha pela frente mudaria a vida de todos ali. Para sempre. As manhãs no bairro de paralelepípedos desgastados pareciam sempre iguais, mas, naquela semana, havia algo diferente no ar. Um murmúrio atravessava as calçadas, vindo das portas entreabertas, dos portões baixos e das janelas com cortinas rendadas. Era um cochicho que se espalhava como vento. Você viu? Aquele velho, com a Lara. Lara, antes tão querida pelas vizinhas, sentia na pele o peso dos olhares enviesados. Na padaria, Dona Ivone, que antes a chamava carinhosamente de meu bem, agora mal erguia os olhos ao passar o troco. Na saída da escola, algumas mães sussurravam ao vê-la, escondendo os lábios atrás das mãos, como se suas palavras fossem veneno. Só podia, né? Esse tipo de gente é assim. Atrás de interesse, ouviu alguém dizer pelas costas, enquanto caminhava apressada com as sacolas de mercado. No começo, Lara tentava ignorar. Mas, aos poucos, as palavras foram se infiltrando na mente feito farpas. E como todo veneno, bastou uma gota para contaminar tudo. Naquela tarde abafada, Mirella apareceu sem ser chamada, como sempre fazia quando pressentia desgraça. Eu te avisei, não avisei, Lara. Desde o começo eu falei que esse velho tava de olho. Agora tá aí, todo mundo comentando. Você não percebe que isso só podia dar nisso? Lara tentou sorrir, mas o rosto denunciava o cansaço. Mirella, pelo amor de Deus.
Seu Anselmo sempre foi um homem bom. Ele me ajudou quando ninguém mais quis olhar na minha cara. Mirela soltou um riso debochado, daqueles que cortam mais que faca. Acorda, mulher. Homem bom assim não existe. Ainda mais velho, rico e sozinho. Você acha que ele não quer nada em troca? Ninguém dá nada de graça nesse mundo. As palavras pesaram no peito de Lara, porque, no fundo, uma sombra de dúvida já começava a se formar. Ela lembrava dos olhares gentis de seu Anselmo, das palavras doces. E se Mirela tivesse razão? E se, por trás daquela bondade toda, houvesse outra intenção? Ela odiava pensar assim, mas a maldade alheia tinha o poder de contaminar até os corações mais puros. Sentada no pequeno sofá da sala, Lara abraçou os joelhos, olhando o vazio. As vozes das vizinhas ainda ecoavam na cabeça. Lara, se aproveitando de velho. Sabia que não prestava. Foi quando a campainha tocou. Um toque simples, mas que, naquela hora, soou como um trovão. Ela hesitou antes de abrir. O coração disparado, a mão suada na maçaneta. Era seu Anselmo. Vestia a simplicidade de sempre, camisa branca de algodão, calça de brim surrada, sapatos limpos, mas antigos. Nos olhos, a mesma doçura de um avô que vem contar história pra neta. Mas Lara, agora, via algo mais. Ou queria ver. Boa tarde, Dona Lara. Desculpe aparecer assim. Ela baixou os olhos. Boa tarde, seu Anselmo. O silêncio pesou entre os dois. Ele percebeu. Posso entrar? Ela hesitou, mas abriu a porta por completo, dando espaço. Na sala, o rádio antigo tocava baixinho uma música de Dolores Duran. A canção triste parecia combinar com o clima que o cercava. Seu Anselmo sentou devagar, ajeitando-se no sofá. Dona Lara, tenho notado que a senhora anda triste. Vejo no seu rosto. Ouço pelos cantos. As pessoas falam. Lara engoliu em seco. As palavras vieram antes que pudesse controlar. Eles estão dizendo que o senhor tem segundas intenções comigo. A voz saiu falha, embargada. Seu Anselmo baixou o olhar, respirou fundo, passando a mão pelos cabelos brancos. Eu imaginei que esse dia chegaria. Lara apertou as mãos no colo. O senhor não vai se defender? Ele ergueu os olhos marejados. Eu aprendi, Dona Lara, que quem precisa gritar para dizer que é inocente, já perdeu a batalha. As palavras dos outros são como o vento, passam, mas machucam. Eu sinto muito que a senhora esteja passando por isso. De verdade. Mas eu não vou usar a minha boca para me defender. Vou usar o meu coração. Lara sentiu um nó na garganta. Queria acreditar nele. Queria muito. Mas e se fosse tudo mentira? Como se adivinhasse o turbilhão que se passava na cabeça dela, seu Anselmo completou. A senhora sabe, eu perdi minha mulher há 23 anos. Era meu amor de juventude. Maria das Dores. A única que me chamava de Anselminho. Ele sorriu ao recordar. Depois que ela partiu, nunca mais me envolvi com mulher nenhuma. Não por orgulho, mas porque meu coração ficou vazio. Quando conheci a senhora, vi nos seus olhos a mesma força que ela tinha. Não era desejo, Dona Lara. Era admiração. Era gratidão. Pela coragem. Pela luta.
por criar a Maria Luísa sozinha. Eu só queria ajudar. Só isso. Lara sentiu as lágrimas rolarem. Aquele homem, com suas mãos gastas pelo tempo, falava de um jeito que poucas pessoas falavam. Com verdade. Mas a dúvida ainda morava lá no fundo. Me perdoe, seu Anselmo, é que tanta gente, tanta coisa. Ele estendeu a mão, cobrindo a dela. A senhora não precisa pedir desculpa por duvidar. A vida já bateu tanto na senhora, que é natural desconfiar até da bondade. Mas olha, a fé é um negócio que a gente não explica. A gente sente. E mesmo que o mundo inteiro lhe aponte o dedo, se seu coração disser que é certo, então é. As palavras calaram fundo. Lara quis abraçá-lo. Quis pedir perdão. Mas antes que pudesse, ele se levantou. Eu preciso ir, Dona Lara. Mas antes, saiba que amanhã vai ser um novo dia. E que as línguas afiadas desse bairro logo terão outras coisas para falar. Ele saiu, deixando na sala o perfume discreto de alfazema e uma paz estranha. Na calçada, Mirella, de braços cruzados, observava de longe. Ridícula! Ainda cai nesse papinho. Resmungou. Mas o que ninguém sabia era que seu Anselmo, naquela mesma noite, discretamente, organizava algo grandioso. Em um galpão antigo, na rua de trás, homens descarregavam caixas de mantimentos, roupas, brinquedos e material escolar. O velho supervisionava tudo com cuidado. Tudo certo, rapazes. Isso precisa estar perfeito amanhã. Um dos carregadores, curioso, perguntou: mas para que tudo isso, seu Anselmo? Festa. Ele sorriu, com os olhos úmidos. É surpresa. Para mostrar que a bondade ainda existe, mesmo quando ninguém mais acredita. Enquanto isso, Lara, deitada na cama, segurava uma antiga fotografia dela com a filha bebê no colo. Lágrimas caíam no travesseiro. Ela queria acreditar. E sentia, no fundo, que aquele homem não mentia. Mas o que seria essa tal surpresa? E, principalmente, por que seu Anselmo chorava sozinho, no escuro do galpão, enquanto organizava tudo? Na manhã seguinte, o bairro não seria mais o mesmo. A manhã começou como qualquer outra naquele canto esquecido da cidade. O céu ainda carregava tons de cinza e as ruas de terra molhada, marcadas pelos passos apressados das crianças indo para a escola e pelos olhares cansados das mulheres que madrugavam atrás de bicos. Lara acordou cedo, como sempre fazia. Só que naquele dia, o peso no peito parecia maior. Era aniversário de Lucas. Enquanto ele dormia, encolhido sob o cobertor velho puído, Lara ficou parada na soleira da porta do quarto, olhando o filho respirar. O rostinho sereno, alheio ao mundo duro lá fora, e aquele cabelo bagunçado, igualzinho ao do pai, que ela mal conseguia lembrar sem sentir o coração arder. Na cabeça dela, uma única frase martelava: eu não tenho nada para dar para ele. Ela tentou disfarçar a angústia preparando um mingau ralo com o pouco que restava na panela. Cada colherada mexida era um esforço para segurar as lágrimas. Não era só pelo aniversário, era por tudo. Pelos anos de humilhação, pelas portas fechadas, pelos olhares atravessados de quem achava que ela não passava de mais uma. E talvez ela fosse. Até aquele instante. Lucas acordou sorrindo, os olhos brilhando daquele jeito que só as crianças sabem fazer, mesmo quando a vida não dá motivos. Mãe, disse ele, ainda com a voz rouca do sono, hoje é meu dia, né?
Lara forçou um sorriso. É sim, meu amor. E vai ser especial, você vai ver. Ela não sabia como, mas disse mesmo assim, como se quisesse convencer a si mesma. Enquanto a manhã passava, vizinhos iam e vinham, uns fingindo não ver a situação da casa, outros cochichando entre si. Mirella, a mulher de sorriso venenoso e olhar de cobra, fazia questão de passar pela porta só para provocar. Que pena, hein, Lara? Aniversário e nem um bolo. Mas também, tem gente que nasceu para sofrer, né? Lara apenas respirou fundo. Já tinha aprendido a engolir esse tipo de veneno. Mas naquele dia, aquilo doeu diferente. Foi então que, no meio daquela tarde abafada, o inesperado aconteceu. O barulho veio de longe. Primeiro um ronco de motores, depois buzinas e vozes agitadas. A comunidade inteira se virou para a estrada de barro quando uma carreata de caminhões, todos brancos, começaram a entrar no bairro. A poeira subiu, os cachorros correram e as crianças deixaram as peladas de lado, curiosas. Os caminhões pararam bem em frente à casa de Lara. As carrocerias se abriram e de lá começaram a sair caixas e mais caixas. Brinquedos, roupas novinhas, alimentos empilhados como ela nunca tinha visto. Era como se um pedacinho do paraíso tivesse se perdido ali, no meio daquele lugar esquecido por Deus. Lara ficou paralisada. As mãos tremiam, o coração parecia que ia sair pela boca. Que isso? Sussurrou ela, para ninguém em especial. As pessoas se aglomeraram, cochichando, tentando entender o que estava acontecendo. Até Mirella, antes tão altiva, apareceu com a cara amarrada de quem pressentia a desgraça batendo a porta. Um homem engravatado desceu de uma van preta, segurando um envelope timbrado. Os olhos dele encontraram os de Lara, e ele sorriu com uma gentileza que ela mal se lembrava de existir. Dona Lara, disse, a voz firme. Em nome do Sr. Otávio Monteiro, venho comunicar oficialmente que a senhora é, a partir de hoje, a legítima proprietária desta residência e de todo o terreno anexado a ela. O silêncio foi tão grande que dava para ouvir o barulho das folhas secas se mexendo com o vento. Lara regalou os olhos, a boca entreaberta, sem saber se corria ou desmaiava. Como? Como assim? Gaguejou ela. O homem estendeu a carta. Está tudo aqui, assinado, registrado em cartório. Além disso, esses caminhões trazem doações para a senhora e para as famílias vizinhas. Um presente. Pela sua bondade, coragem e pelo exemplo de dignidade que a senhora demonstrou. A multidão explodiu em murmúrios. Uns felizes, outros com inveja, outros incrédulos. Mirella, pálida, tentou disfarçar, mas o pânico era evidente no olhar. Foi então que, no meio do povo, seu Anselmo, o velho zelador da mansão que há anos rondava a comunidade, sempre simples, de chapéu de palha e roupas surradas, avançou. Os olhos dele brilhavam com uma mistura de orgulho e emoção. Ele tirou o chapéu, ajeitou os cabelos grisalhos e com a voz embargada, começou a falar. Eu acho que já está mais do que na hora de revelar quem eu sou de verdade. Todos ficaram em silêncio. Meu nome não é Anselmo. Eu sou Otávio Monteiro. Um burburinho atravessou a multidão. Algumas mulheres levaram a mão à boca, outras se benzeram. Os homens trocaram olhares desconfiados. Lara, com os olhos marejados, balbuciou. Não, não pode ser. Pode sim, minha filha, disse ele, com a voz mansa. Eu me disfarcei esses anos todos para conhecer o caráter das pessoas.
para saber quem era de verdade e quem só sabia sorrir quando tinha interesse. Ele olhou para Mirella, que já suava frio. E eu vi muita coisa, boa e ruim. A tensão cortava o ar como uma faca. Mirella tentou rir, um riso nervoso. Que história é essa? O senhor ficou maluco, é isso? Quer enganar todo mundo aqui? Otávio a encarou, os olhos duros. Mirella, eu sei o que você fez. Sei de cada golpe, de cada mentira, de cada maldade escondida atrás desse teu sorriso falso. A mulher empalideceu de vez. Você tá demitida. E não só daqui. Da minha vida. Você não pisa mais nem na calçada das minhas propriedades. A comunidade vibrou. Era como se cada humilhação sofrida ao longo dos anos tivesse sido vingada naquele instante. Lara, ainda sem acreditar, se aproximou. Mas, por quê? Por que tudo isso para mim? Otávio segurou as mãos dela. Porque você é boa, minha filha. Mesmo quando a vida te chutou, você não deixou de ser boa. E o mundo precisa de gente assim. Gente que, mesmo na miséria, consegue repartir o pouco. Você passou no meu teste, e mais do que isso, você me devolveu a fé nas pessoas. Os olhos de Lara se encheram de lágrimas. Lucas, sem entender direito, agarrou o braço da mãe. Mãe, a gente vai morar onde agora? Ela sorriu, abraçando o filho com força. Aqui, meu amor. Essa agora é a nossa casa. Mas, antes que a emoção se acalmasse, Otávio fez um gesto, chamando a atenção de todos. E que isso fique só no começo, disse ele, olhando cada rosto à sua frente. Porque amanhã tem mais. O povo explodiu em aplausos e murmúrios. Lara, ainda zonza, sentiu um frio na espinha. Ela sabia que nada voltaria a ser como antes. E, no fundo, uma inquietação começava a crescer. Que mais poderia aquele homem guardar de surpresa? O destino, caprichoso como sempre, tinha mais cartas na manga. E o que estava por vir poderia mudar, não só a vida dela, mas de toda a comunidade. Para sempre. Amanhã nasceu calma naquele bairro onde, durante anos, as cicatrizes da vida se misturavam com o cheiro de café passado e o barulho dos portões de ferro se abrindo. Mas, para Lara, aquele dia tinha um gosto diferente. Um gosto agridoce, de recomeço e incerteza. Ela se olhou no espelho, ajeitou os cabelos e respirou fundo. Nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Desde que seu Anselmo a convidará para coordenar o projeto social para mães solteiras e crianças carentes, Lara se sentia outra pessoa. Como se, pela primeira vez, alguém enxergasse nela mais do que a moça humilde de coração ferido. Ela recordava das noites em que chorava sozinha, abraçada ao travesseiro, depois de perder o marido em um acidente cruel e ser deixada pelo restante da família, que a culpava pela tragédia. Aquele convite parecia um sopro de esperança. Você consegue, Lara, murmurou para si, com a voz embargada. No centro comunitário recém-reformado, o cheiro de tinta fresca se misturava ao perfume doce das flores que as vizinhas trouxeram para enfeitar a inauguração. Lucas, o filho de Lara, corria pelo pátio com outros meninos, o sorriso que há tempos desaparecera de seu rosto agora brilhando como um farol. Ver aquilo fazia o coração de Lara bater mais forte. Seu Anselmo chegou pouco depois, com seu terno claro e o chapéu de palha preferido. Os olhos azuis, antes duros e desconfiados, agora traziam uma ternura que Lara jamais imaginou ver naquele homem. Ele se aproximou dela com um sorriso discreto.
Está tudo ficando lindo, menina. Mas o mais bonito é ver esse brilho nos seus olhos, disse ele, tocando de leve o ombro dela. Lara sentiu a garganta apertar. Nunca soubera lidar bem com elogios, ainda mais vindos de alguém que, no passado, ela temera tanto. Seus olhos marejaram, mas ela respirou fundo e sorriu. Eu só quero fazer o bem, seu Anselmo. Essas mulheres, essas crianças, merecem uma chance. Ele assentiu, os olhos perdidos por um instante, como se enxergasse algo que só ele podia ver. Sabe, Lara, eu já fiz muita besteira nessa vida. Errei com gente boa, fui cruel, frio. Mas a velhice ensina umas coisas que o orgulho não deixa a gente aprender antes. Houve um silêncio entre os dois. O som das crianças ao fundo parecia distante. Então ele continuou. Eu perdi uma filha, sabia? Faz quase 30 anos. Menina linda. Tinha o sorriso parecido com o do seu Lucas. Morreu sem que eu dissesse que a amava. Sem que eu pedisse perdão. Lara sentiu um calafrio. Aquela confissão inesperada abriu uma fenda na armadura de seu Anselmo. Ela quis dizer algo, mas não conseguiu. Por isso, esse projeto não é só sobre caridade, Lara. É sobre redenção. Antes que ela pudesse responder, Dona Cida, uma vizinha antiga, se aproximou, avisando que um caminhão de mantimentos havia chegado. Lara respirou fundo, engoliu a emoção e seguiu. Ao longo das semanas, o bairro começou a mudar. As vizinhas, antes desconfiadas umas das outras, passaram a se ajudar. Dona Neide, que nunca falava com ninguém, levou bolo para o centro comunitário. Seu Juca, rabugento conhecido, ofereceu o antigo galinheiro para virar horta comunitária. Parecia que um vento de esperança soprava por aquelas ruas. Mas nem tudo era paz. Mirela, a amiga de infância de Lara, havia desaparecido sem deixar rastros. Desde a noite da última discussão entre elas, quando Lara descobriu que Mirela havia tentado se aproximar de Lucas para manipular a situação em troca de dinheiro, ninguém mais a vira. Lara fingia não se importar, mas à noite, sozinha, a preocupação a corroía. Ela sabia que Mirela carregava mágoas antigas. Filha de um pai violento e de uma mãe ausente, aprendeu cedo a usar a beleza e a mentira como escudo. Lara sempre a protegira, mas agora, não sabia mais onde a amiga estava ou o que poderia estar tramando. Certa tarde, Lucas chegou da escola com um papel amassado nas mãos. Mãe, tinha isso no meu caderno. Era um bilhete simples, com letras apressadas. Ele não é quem você pensa. Cuidado! O coração de Lara disparou. Ela olhou para Lucas, tentando disfarçar a tensão, mas o menino percebeu. Foi a tia Mirela? Perguntou ele, baixinho. Lara não sabia o que dizer. A cabeça rodava. Quem mais poderia ter deixado aquilo? E a quem Mirela se referia? A seu Anselmo? Ao ex-marido? Algum inimigo do passado? A dúvida se alojou feito espinho. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir. Sentou-se na varanda, olhando as estrelas. Seu Anselmo passou por ali, voltando de uma visita à igreja, e ao vê-la, sentou-se ao lado. Preocupada, ela hesitou, mas acabou desabafando. Recebi um bilhete. Sobre o Senhor. Os olhos de seu Anselmo endureceram por um instante, depois suavizaram. Eu já fui um homem ruim, Lara. Muito pior do que você pode imaginar. Mas, se alguém ainda guarda contas antigas comigo, talvez seja a hora de acertá-las.
Antes que ela perguntasse mais, ele se levantou. Amanhã, vou fazer um anúncio. E vai mudar tudo. No dia seguinte, o centro comunitário ficou lotado. Vizinho que nunca se metia com nada apareceu. Mães solteiras, crianças, idosos, todos queriam ouvir. Seu Anselmo subiu no pequeno palco improvisado, olhou para cada rosto e, com a voz firme, começou. Hoje eu vim dizer que decidi dividir grande parte da minha fortuna entre pessoas boas. Mas não vou deixar para depois da morte. Quero ver com meus próprios olhos quem merece. O murmúrio foi geral. Olhares se cruzaram. Esperança e ganância passearam pelo salão. Mas, antes, vou descobrir quem é de verdade e quem só sabe fingir. A tensão cortou o ar. Lara sentiu um calafrio. Teve a nítida sensação de que, em algum canto, Mirella observava. E, naquele instante, uma nova mensagem chegou pelo celular de Lara. Sem nome, sem identificação. Apenas 3 palavras. Eu vou voltar. Lara apertou o aparelho contra o peito, os olhos fixos em seu Anselmo, que encarava a multidão. Algo sombrio se aproximava. E nada mais seria como antes. Eu nunca imaginei que a minha vida, marcada por tantas cicatrizes invisíveis, pudesse encontrar a paz. Mas ela veio, não como um furacão avassalador, como tantas outras vezes, e sim como uma brisa mansa ao amanhecer. Depois de tudo o que aconteceu, depois das dores, traições e reencontros, a mansão de seu Anselmo, antecenário de intrigas e lembranças amargas, se transformou num refúgio de esperança. Lucas e eu decidimos ficar ali. No começo, foi estranho. Cada canto daquela casa guardava ecos do passado. Eu me pegava, às vezes, parada diante do grande espelho do hall, lembrando do rosto cansado de meu pai nos últimos dias, dos olhos de Dona Marlene me observando, sempre desconfiada, e da voz firme de seu Anselmo, dizendo palavras que na época eu não conseguia entender. Mas, com o tempo, a mansão foi mudando. E nós mudamos com ela. As portas se abriram não mais para festas luxuosas e reuniões de negócios, mas para pessoas simples, de histórias difíceis, iguais ou piores que a minha. Lucas teve a ideia de transformar os quartos de hóspedes em pequenos abrigos. Eu, com minhas mãos antes calejadas de medo, passei a preparar refeições, a ouvir histórias, a consolar mães que haviam perdido filhos, jovens que haviam sido esquecidos pelo mundo. Cada história me atravessava como uma flecha. Como a de Ana Clara, de apenas 14 anos, que chegou numa noite chuvosa, com a roupa molhada e os olhos arregalados. Ela havia fugido de casa, depois de anos de maus tratos. Quando a abracei pela primeira vez, senti seu corpo tremer, e me vi nela. Era como se o passado quisesse me lembrar de que eu também já estive sozinha, pedindo por socorro em silêncio. Lucas, mesmo tentando manter a postura de força, tinha os olhos marejados ao ouvir aquelas histórias. Havia nele uma dor antiga que poucos conheciam. Certa noite, quando os trovões cortavam o céu e a luz foi embora por algumas horas, ele me contou sobre a mãe. Sobre como a viu, ainda criança, ser levada pelos vícios, até desaparecer de vez. E como passou a juventude sentindo culpa, achando que se tivesse feito algo diferente, ela teria ficado. Eu nunca falei isso para ninguém, Lara. Ele sussurrou, os olhos fixos no vazio da sala, iluminada apenas por velas. Eu sempre fui aquele que ajuda, que resolve, que enfrenta. Mas por dentro, eu só queria que alguém tivesse me segurado pela mão naquela época e dito que tudo ia passar. Eu toquei sua mão. E naquele instante,
sem palavras, algo se curou em nós dois. O mais bonito foi ver a mudança não só dentro da casa, mas além dos muros. Pessoas que antes passavam pela mansão com olhares invejosos ou indiferentes, começaram a se aproximar. Curiosos, no início, desconfiados, mas, aos poucos, tocados pelo que viam. Seu Raimundo, o jardineiro aposentado que morava na rua de trás, apareceu um dia com um cesto de frutas e disse, meio sem jeito: se precisar de ajuda no jardim, eu sei mexer na terra. Dona Celina, que havia espalhado tantas fofocas sobre a minha família, deixou um bilhete na porta com um bolo de fubá, escrito: perdão por tudo. Que Deus abençoe vocês. A mudança era silenciosa, mas profunda, como se um fio invisível costurasse os corações partidos daquele bairro. E entre os novos moradores da mansão, cada um deixava sua marca. Teve a senhora Beatriz, que aos 70 anos nunca havia conhecido o mar, e Lucas a levou para ver o pôr do sol na praia. Teve o pequeno Rafael, que desenhava casas com chaminés e jardins floridos, dizendo que um dia queria construir lugares assim para crianças como ele. Certa tarde, enquanto eu organizava roupas num dos quartos, encontrei uma carta antiga de seu Anselmo, escondida dentro de um livro. Era endereçada a mim. As mãos tremiam ao abrir o envelope amarelado. E ao ler aquelas palavras, entendi o que ele tentou me mostrar a vida inteira. Lara, se um dia você ler isso, é porque o tempo me levou antes que eu pudesse te dizer pessoalmente. Tudo o que possuí é seu. Mas espero, de coração, que você descubra que o verdadeiro tesouro desta casa não são as paredes, nem os terrenos, mas as almas que ela acolher. Que a bondade que tentei esconder no peito encontre, em você, o caminho para florescer. As lágrimas escorriam, quentes, queimando meu rosto. Eu sempre carreguei uma raiva antiga dele, pelo modo duro como lidava com todos. Mas, no fim, era só mais um homem tentando acertar a sua maneira. Naquela noite, reunimos todos na sala. Havia risos, cheiro de pão quente, crianças correndo. E eu contei sobre a carta. Cada palavra lida era como um alívio no peito coletivo. Era como se, ali, seu Anselmo, de algum jeito, também estivesse recebendo o perdão de todos. Lucas me olhava com um brilho novo nos olhos. Um olhar que não era mais de homem perdido, e sim de quem havia encontrado seu lugar. Ele se aproximou e, pela primeira vez sem medo, tocou meu rosto e disse: obrigado por não desistir de mim. Nem de você. E eu soube que, apesar de todas as dores, havia valido a pena. Nos meses seguintes, o projeto tomou forma. Um espaço de acolhimento, oficinas, terapias, aulas de leitura, música, tudo financiado pelo patrimônio de seu Anselmo, que agora ganhava um novo propósito. E, surpreendentemente, pessoas antes movidas pela ambição começaram a ajudar. Empresários que nunca haviam olhado para os lados estendiam as mãos. O prefeito veio conhecer a casa. Reportagens foram feitas. Mas, no fundo, nada disso importava. Porque o mais importante estava no olhar das pessoas que ali encontravam um novo começo. Eu, que antes carregava cicatrizes, agora ajudava a curar outras. E percebi que o maior presente que recebi não foi a mansão, nem os bens, mas a lição de que o valor de alguém nunca se mede pelo que ela possui, e sim pela forma como ela transforma o mundo ao seu redor. Enquanto escrevo essas palavras, vejo ao longe o pôr do sol dourando as paredes da casa. Lucas joga bola com Rafael no jardim. Ana Clara lê um livro sentada sob a árvore que plantei com meu pai, quando eu ainda era menina.
E eu me pergunto, e se fosse você? Se, de repente, tudo estivesse em suas mãos, o que faria? Qual seria a sua maior boa ação? Porque a verdade, minha amiga, é que o mundo melhor começa aqui, dentro do peito de cada um de nós.